pessoal, boa noite a todos. Que bom ver vocês por aí. É bom ver que vocês já estão olhando as atividades, já estão preocupados com o mapa, né? Isso é legal porque é sempre interessante ver que vocês já estão olhando o conteúdo, estão assistindo as aulas. É isso mesmo, gente. Assistam as aulas porque vocês vão ver que com a aula vocês conseguem fazer tanto atividade 1 quanto mapa, tá? Eu vi que vocês estão preocupados com o mapa, gente, mas vocês vão ver que o conteúdo real do mapa, ele começa semana que vem, tá? Então, fiquem mais tranquilos, não precisa se preocupar, essa semana foquem aí na atividade 1 de vocês, porque a atividade 1 vocês já conseguem fazer com o conteúdo que a gente já teve durante essas 2 aulas e com a aula de hoje, né? Então, vocês conseguem complementar aí o conteúdo, tá bom? Pessoal, semana passada, desculpa, a gente conversou aí sobre o Kaizen, né? Foi uma aula gravada. Então, às vezes vocês podem ter ficado com alguma dúvida, alguma coisa assim. Então, se tiverem algo mais pontual aí, podem colocar aí no chat, tá? Mas vocês devem ter visto que quando a gente fala aí sobre o Kaizen, é um conteúdo legal, é um conteúdo bem gostoso de ver, né? Então, não é nada de muito complexo, digamos assim, tá? Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a aula aqui. Pedir para o professor Vitor colocar minha tela. Eu não vou conseguir... Aí. Então, vou abrir aqui o slide. Eu não vou conseguir ir vendo aí o que vocês estão falando, mas depois, qualquer coisa, se for algo mais pontual, o professor Vitor me mostra, né? E qualquer coisa, depois eu dou uma olhadinha, tá? Então, pessoal, antes da gente já começar o conteúdo, semana passada eu deixei uma atividadezinha para vocês sobre o Kaizen. Eu vi que pouca gente participou, tá? Eu quero que vocês venham aqui e falem, tá? Sobre o Kaizen. Eu deixei aí como ponto para vocês colocarem, se vocês conhecem algum Kaizen, uma ideia de Kaizen, o que vocês já viram sobre Kaizen. Então, eu quero que vocês vão lá no nosso mural compartilhado e coloquem, tá, gente? Ele não é nada difícil, é só para vocês colocarem lá sobre o Kaizen para eu ver se vocês realmente entenderam, né? O que é o Kaizen. Mas se vocês se relembrarem do conceito de Kaizen que nós conversamos semana passada, ele falava o quê, gente? Que o Kaizen é as nossas pequenas melhorias, aquelas melhorias que a gente faz de forma rápida, né? Então, algo bem rápido, né? Que podem ser executadas aí de maneira rápida, sem ter grandes custos. Então, eu dei muito o exemplo... Por exemplo, vocês têm um celular, né? E vocês percebem que com o tempo vai tendo atualizações no celular. Gente, essas pequenas atualizações que ocorrem nos nossos celulares, que as empresas de celulares aí, de smartphones, elas propõem, que elas têm, né, pra gente fazer, isso é um Kaizen. Vamos pensar aqui em outro Kaizen. Por exemplo, quando vocês têm uma planilha em uma empresa e vocês precisam viver colocando algo sobre ela. E aí, quando vocês têm o Kaizen, uma melhoria seria criar um atalho. Então, imaginem que para vocês entrarem naquela planilha, vocês têm que entrar em 3, 4 pastas. Então, você tem que entrar em várias coisas, né? Quando você tem um Kaizen, você vai ter um atalho, que você simplesmente vai estar na tela inicial e você clica nele e já vai entrar naquela planilha. No lugar de entrar lá em 4, 5 pastas, vocês simplesmente têm um atalho, tá? Vamos pensar em um outro Kaizen, num portão elétrico, gente. Então, imagina num dia de chuva que você tem que chegar em casa, você tem que descer, abrir o portão, colocar o carro para dentro, voltar e fechar o portão. Gente, é muito trabalho. Então, quando a gente tem um Kaizen, você coloca o quê? Portão eletrônico, né? Então, isso são exemplos aí de Kaizens que a gente tem, tá? Então, com isso, eu acredito que vocês já entenderam sobre o que é o Kaizen. E hoje, gente, a gente vai conversar sobre a análise dos nossos processos produtivos, tá? Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Gente, a gente vai conversar muito sobre os desperdícios que acontecem nos nossos processos produtivos, tá? Por quê, gente? Para a gente analisar um processo, nós devemos, primeiro de tudo, conhecer esse processo e tentar eliminar qualquer tipo de desperdício para nós termos aí um bom desempenho, tá? E aí, com isso, eu trouxe essa frase para vocês, que ela fala assim, que os processos fazem as organizações funcionarem bem ou mal. Gente, se você tem um processo que tem muito desperdício, que não roda bem, a tendência é que seu processo não seja bom, ele seja um processo mal gerenciado, mal executado. Agora, quando você tem um processo bom, eficiente, eficaz, ele é o quê, gente? Ele é um processo em que vocês realizam ele de forma correta, de forma
ágil, algumas vezes de forma flexível, mas principalmente que ele não tem grandes desperdícios dentro desse processo. E o que é o desperdício? Gente, desperdício é o que nós vamos ver hoje, tá? Mas antes da gente falar sobre os desperdícios, eu vou relembrar aquilo que a gente aprendeu na nossa primeira aula, que é o quê? O nosso processo. Lembra, gente, que um processo ele tem que ser composto por uma entrada, pela transformação e pela saída. Né? Exemplo do café, para ficar claro. Eu tenho pó e eu tenho água, isso são minhas entradas. Seu processo de transformação é o quê? É você passar o café, né? Então, colocar o pó e passar a água para sair o café. Qual que é a sua saída? O café. Tá? Então, gente, eu só lembrei isso para vocês verem que o processo ele tem que ser simples, ele não tem que ser cheio de coisa. Ele vai ser, sempre vai ter uma entrada, ele vai ter que ter uma transformação, que pode ser o quê? Pode ser um misturador, um aquecedor, pode ser qualquer tipo de transformação, e no final eu vou ter o meu produto que vai sair aí para o meu cliente, tá? E aí, para a gente falar sobre isso, eu trouxe aqui uma reportagem que fala o seguinte, que o estudo inédito mostra que mais de 90% do desperdício alimentar ocorre durante a sua cadeia produtiva. E aí aqui eu até coloquei em azulzinho ali que no Brasil, por exemplo, são 33 milhões de pessoas vivendo o quê? Em condições ruins, né? Tudo isso. E o país, gente, o nosso país, hoje, ele está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Aí vocês podem olhar para o professor e falar assim, professor, mas o que tem a ver desperdício de alimento com o que nós estamos falando de processo produtivo, de analisar o nosso processo. Gente, por quê? Porque antes de qualquer coisa, vocês têm que entender o processo eficiente, ele é livre de desperdícios, né? Ai, professor, é zero desperdício? Não necessariamente. Às vezes a gente sempre vai ter algum tipo de desperdício ali, né? Mas, gente, vocês precisam entender o que exatamente é esse desperdício. E aí eu trouxe o exemplo do desperdício de alimento para vocês entenderem isso. Por quê? Porque ele fala assim, que o desperdício de alimento, ele considera desperdício todo tipo de perda que é relacionada à decisão de descartar alimentos que ainda têm valor. O desperdício ele está principalmente, gente, associado ao comportamento dos comerciantes e dos consumidores. Então, deixar vencer alimentos nas prateleiras, comprar em excesso no mercado ou sobras de comidas no prato são alguns exemplos disso. Eu tenho certeza que todos vocês, às vezes, têm esses tipos de desperdício em casa. Porque eu, por exemplo, eu moro sozinha, né? Eu moro com uma colega minha, né? Uma amiga. Mas o que acontece? Às vezes ela vai no mercado, ela compra uma coisa. Aí eu vou no mercado, também compro. E aí, às vezes, a gente tem muito produto de um determinado, e aí o que acontece? Ele vence, eu tenho que jogar fora. Ele estraga, por exemplo, a gente faz muito comida achando que uma ou a outra vai comer e aí acaba sobrando, aí eu tenho que jogar fora porque estraga. Então, gente, isso são exemplos de desperdícios. E aí eu trouxe aqui para vocês o quê? Que para vocês pensarem, por exemplo, os alimentos mais desperdiçados pelos brasileiros hoje, nós temos que o arroz ele está entre os principais. Ele é cerca de 22% do total de desperdício. E aí vocês veem que tem carne bovina, feijão, frango, hortaliças, frutas, tá? E aí eu trouxe aqui o que, gente? Que nós temos as perdas e nós temos o desperdício, tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, as perdas. Nós temos falta de adubação, aplicação errada de agroquímicos, manuseio pós-colheita que é equivocado, condições climáticas desfavoráveis, ausência de tecnologia. Então, são coisas que podem acontecer. Então, são o quê? As nossas perdas. Porém, a gente tem os nossos desperdícios, gente. Então, os desperdícios é o quê? Alimento com data de validade vencida, sobras de alimentos em hotéis, restaurantes, na casa de vocês, a má utilização do alimento integral, os produtos sem padrão comercial, confusão de rótulo e várias outras coisas. Então, gente, isso aqui eu só trouxe para vocês verem a diferença do que é perda e do que é desperdício. E aí eu quero que vocês citem aí no chat para mim o que é esses desperdícios. Citem aí exemplos do que é desperdícios para vocês. Eu já mostrei que nós temos desperdício ali de várias coisas. Eu quero que vocês me falem, gente, para vocês, o que é desperdício na visão de vocês? Falem sobre a vida de vocês. O que vocês veem de desperdício, tá? Vou dar 2 minutinhos porque eu quero ver o que vocês vão me falar para ver se vocês entenderam o que é desperdício, tá? Então, vamos lá, gente.
o que é desperdício para vocês? O que é, gente? Pessoal, vocês viram que a perda, ela é a não decisão de eu descartar um alimento, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu trouxe aqui para vocês, e vocês viam que a falta de adubação, ausência de tecnologia, transporte e logística inadequada, isso aqui é uma perda. Eu não escolhi jogar fora, tá? E o desperdício, gente, o que é desperdício? Vamos lá. O desperdício, tempo mal utilizado nos estudos com distrações. Exato, Daniel. Isso aí é um tipo de desperdício, isso mesmo. A Rafaela, algo que pensei que fosse usar, mas na realidade não foi necessário ou foi além. Exato, quando a gente às vezes faz muito mais do que é necessário, né? E aí vocês já vão ver, gente, eu trouxe o que são, né, os 7 desperdícios, né, que são definidos aí na nossa literatura e vocês vão entender um pouco mais sobre esses desperdícios, tá? Mas para a gente continuar, antes de eu entrar nesses desperdícios, eu gostaria de falar aqui sobre alguns pensadores da qualidade, tá? Então, porque antes disso, né, Opa, ele foi demais, gente. Meu slide, desculpa. Então, ó, eu trouxe aqui, por exemplo, o que é desperdício na sua visão, né? Então, a gente vê que a perda, por exemplo, quando um balde está furado, acontece uma perda. Eu não escolhi perder, mas o desperdício é quando eu tô enchendo ele mais do que necessário, né? Então, igual vocês falaram aí, é aquela decisão, né? Então, ali, a Rafaela comentou, né? Quando eu produzo mais do que seria necessário, né? Eu faço mais. Então, isso aí é o que é o desperdício. E aí eu trouxe aqui, gente, antes disso, a ação ou o efeito de desperdiçar, que é o quê? O de não aproveitar de maneira como deveria. Ou seja, a falta do proveito, né? A falta de utilizar. Aquela despesa exagerada, aqueles gastos excessivos, os esbanjamentos. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu, quando venho visita em casa, gente, sou aquela pessoa bem exagerada. Então, faço um monte de comida. E aí, depois que vão embora, gente, sobra aquele monte, daí eu fico com uma dó. Mas é o quê? É um desperdício, porque eu não vou conseguir utilizar. Eu produzi mais do que era necessário, tá? E aí, pessoal, para a gente pensar em tudo isso, eu trouxe para vocês os 3 pensadores da qualidade. Então, nós temos aqui, né? Vocês vão entender já já por que eu trouxe esses 3. Nós temos o Taylor, o Ford e o Rono, tá? Então, gente, o Taylor, ele é o pai da nossa administração científica, e lá na primeira era da qualidade, quando ele surgiu, ele tinha um papel de inspetor, ele colocava, né, na teoria dele, que tinha um papel do inspetor de qualidade naquelas primeiras linhas de produção que tinha antigamente, tá? E ele fez uma definição de desperdício. Então, ele tinha aqueles princípios para eliminar as perdas, né? E as perdas para ele era, por exemplo, aquele desperdício de material que nós retiramos, né, da natureza. Naquela época, gente, nós tínhamos muito tipo de materiais diferentes, tá? E hoje nós temos aí em menores quantidades, tá? Então, nós já temos uma escassez. Então, ele falava o quê? Que nós retirávamos, por exemplo, muito material. Vamos supor aí, não é muito da produção, mas, por exemplo, quando eu retiro, por exemplo, muita pedra, muita areia, muito material, tá? E aí ele falava que isso era o desperdício, tá? E aí Taylor, gente, ele definiu o desperdício como a minha perda do material, a perda da madeira, a perda do ferro, tá? Então ele era muito focado ali no quê? Naquela minha linha de produção, no meu sistema de produção, tá? Então o que acontece? Eu, por exemplo, eu tirava muita madeira para utilizar na produção e eu não era necessário, tá? Depois veio quem? Gente, veio Ford, tá? Então, o Henry, né, Henry Ford, ele é o pai do Fordismo, né? Então, aqui nós temos algumas diferenças.
Aqui em Ford, nós já entramos aí o sistema de amostragem de produção, o tipo do produto só para produzir aí em uma maior escala, tá? Produção em massa. Ford, gente, ele já definiu o desperdício como que? Ele falava que desperdício é aquele trabalho sobre o material que não foi bem aproveitado. Então, imagine, por exemplo, o retrabalho. Eu fiz um trabalho no material, mas ele não foi bem aproveitado. Então, para ele, essa tarefa de manusear o material, digamos assim, isso era desperdício, tá? Então, ele tinha uma visão, gente, muito voltada aí para o trabalho humano em cima do produto. Então, o que quer dizer isso? Quando nós perdemos a matéria-prima que foi trabalhada, isso é um tipo de desperdício, tá? Então, vocês percebem aqui por quê? Porque aqui a Ford ele já emprega aquela visão de produção em massa. E aí, quando eu fiz um trabalho em cima do meu material e eu perdi ele, isso era um tipo de desperdício, tá? O último pensador aí da qualidade, né? Nós temos muitos outros, mas os 3 principais que entram aqui dentro quando a gente fala em desperdício é o Taishi Ohno, né? Ele veio do sistema Toyota de produção, né? Ou seja, aí do Lean Manufacturing, como todo mundo conhece. E para ele, gente, o desperdício, ele é uma consequência das minhas perdas, tá? As perdas, elas são resultado de problemas no meu processo produtivo, tá? E aí o Ohno, ele até ele trouxe essa frase que ele fala o quê? Que qualquer outra coisa que não seja a quantidade mínima de equipamentos, de materiais, partes e de trabalhadores que são absolutamente essenciais para a produção, tá? Ou seja, tudo aquilo que não é necessário no meu sistema de produção é um tipo de desperdício, tá? E aí, pessoal, aqui ele faz o quê? Por que ele fala assim? Porque o desperdício, ele existe em todo tipo de lugar, no nosso dia a dia. Então, igual vocês colocaram ali, produzir alimento a mais, por exemplo, ficar ali, né, mexendo no celular, mexendo em outra coisa que não é na sua atividade. Isso é um tipo de desperdício, tá? Então, gente, algo que não acrescenta valor sob a ótica do meu cliente, tá? Então, basicamente, isso é um exemplo muito bom. Quando eu falei para vocês aquilo que não agrega valor na aula retrasada, né? Lá na nossa aula 1 expliquei para vocês o que é uma atividade que agrega valor e o que é uma atividade que não agrega valor. É exatamente sobre isso, gente. Por quê? Porque aquilo que não agrega valor, ele é um desperdício. Eu estou fazendo, às vezes é necessário, mas é visto como um tipo de desperdício, tá? E aí um exemplo, gente, é quando, por exemplo, quando vocês recebem um produto e ele vem em uma embalagem e mais outra e mais um monte de papel, e aí quando você finalmente chega ao seu produto, né, você olha e fala assim, nossa, só isso, né? E aí a gente fica com aquela sensação de que nós pagamos tanto e só recebemos aquilo. Então, nós temos que tentar otimizar, né, tudo aquilo que a gente faz, tá? E quando a gente fala aí, né, quando eu dei esse exemplo de quando a gente pega uma caixa, por exemplo, vem um produto e ele vem muito embalado, gente, a gente percebe aí que às vezes acontece até um superprocessamento. Não era necessário tudo aquilo, né? Então, é bem interessante isso, tá? E aí, gente, aqui eu trouxe uma frase também que fala assim: algo que não acrescenta valor sob a ótica do meu cliente. Então, quando eu falei aí no que agrega e não agrega valor, é exatamente isso. O nosso objetivo, gente, como aí futuros gestores de produção, futuros engenheiros de produção, é o quê? Que os nossos clientes fiquem felizes, né, em pagar por aquele produto. Então, quando o meu cliente ele não está feliz em pagar por aquele produto, não tá bom, não é o que nós queremos, tá? E aí, dentro do nosso processo, a gente tem atividades que geram valor agregado, que é aquilo que transforma o meu material ou a minha informação em um produto, que o meu cliente deseja pagar por ele, né? Porque eles enxergam valor. Então, quando eu falei, por exemplo, produzir um determinado produto e a gente pega o produto em si, então a gente vê ali, por exemplo, o corte, a costura, essas coisas assim, são atividades que geram valor agregado,
tá? Nós temos as atividades que são necessárias, que são aquelas que consumem o recurso, mas que não contribuem diretamente, tá? Para o meu produto ou serviço. Mas elas são necessárias, eu não tenho como tirar ela. Então, quando eu falei para vocês, por exemplo, no setor de contabilidade, no setor financeiro, no setor de gestão de pessoas, meu cliente não quer pagar, mas ela é uma atividade necessária. E aí nós temos o que nós chamamos de desperdício, que é o quê? Ele consome um recurso, ele consome um tempo, ele consome um espaço, mas ele não contribui diretamente para produzir aquilo que o meu cliente deseja. Ou seja, eles podem ser eliminados e eles não comprometem o resultado. Pessoal, se comprometer o meu resultado, eu não posso eliminar, tá? Então, o que acontece? Ela pode não agregar valor, mas ela vai ser uma atividade necessária, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala aí sobre isso aqui, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para vocês justamente algo para vocês verem. Então, um valor agregado, gente, é uma ferramenta removendo, por exemplo, a para de uma peça, é uma injeção de plástico no meu molde, tá? É a mistura em um processo químico, é o meu embalar o meu produto. Isso aqui agrega valor. O que não agrega valor, gente, mas é necessário? O deslocamento da minha ferramenta, a fixação de uma peça, a limpeza, tá? Porque ninguém quer um produto sujo. O setup para ter uma troca de ferramenta, os processos financeiros e os processos aí de garantia da qualidade, né? Eles não agregam valor, mas são necessários. Pessoal, quando a gente fala aqui em processos de garantia da qualidade, é aquele processo, por exemplo, ali, de quando você está fazendo o produto, de você às vezes gastar um minuto a mais, mas ver se o produto está saindo com a qualidade necessária. Não é, por exemplo, uma inspeção que poderia ser eliminada se esse um minuto a mais tivesse sido gasto ali dentro da produção, tá bom? E nós temos aqueles desperdícios evidentes, tá? O que é meu desperdício evidente? Gente, a minha manutenção corretiva, tá? Se eu tivesse aí uma manutenção preventiva, a minha máquina não ia estragar. Então, eu estou tendo que corrigir um problema que poderia ter sido resolvido antes de ter sido causado. O manuseio duplicado. Então, imaginem que eu pego um determinado produto, ele vai sair aqui da etapa 1, vai para a etapa 2. Aqui na minha etapa 1, eu coloco uma embalagem nele. Ele chega lá na minha etapa 2, ele tem que tirar aquela embalagem e aí que ele vai processar. Percebam que é um manuseio duplicado, tá? Descartar as minhas peças defeituosas, as conferências, então uma inspeção é um tipo de conferência, as burocracias, pessoal, fazer mais do que a demanda, então quando eu produzo muito mais do que é necessário, tá? As filas, o excesso de movimentação, isso aqui são aqueles meus desperdícios que são evidentes, tá bom? E aí, gente, para a gente continuar, eu trouxe aqui os 7 desperdícios, tá? Pessoal, isso aqui é o que vocês mais vão encontrar quando a gente fala em análise do nosso processo produtivo, tá? Porque a eficiência, ela acontece quando se produz zero defeitos, né? Zero desperdícios, desculpa. E se eu tenho zero desperdícios, eu tenho eficiência no meu processo. Então, a minha capacidade atual, gente, ela é somada pelo meu trabalho mais o meu desperdício. Mas se eu eliminasse esse desperdício, eu ia ter capacidade de produzir mais, tá? E aí eu trouxe aqui os desperdícios. Pessoal, vocês vão ver que aqui nós temos 8 desperdícios, tá? De acordo com a teoria, na maioria dos livros, das literaturas, nós temos apenas 7, mas hoje a gente já conversa aí na literatura, os estudiosos, eles já vêm abordando um 8º desperdício, tá? Então, o que são esses desperdícios, pessoal? Nós temos, por exemplo, vou começar aqui pela minha espera, né? O verdinho ali em cima. Então, a espera, ele é um tipo de desperdício. É minha espera desnecessária dentro do meu processo. O que é isso, gente? É o tempo de espera dos meus materiais, das pessoas, dos equipamentos, das informações. Então, imaginem, por exemplo, que eu tenho 3 etapas no meu processo produtivo. Minha etapa 1, a 2 e a 3. Imaginem que a minha etapa 3, ela produz em 5 minutos. A minha etapa 2 demora 10 minutos. Então, enquanto a minha etapa 3 produz 2 produtos em 10 minutos, a minha etapa 2, ela produz apenas 1. Pessoal, não vai ter um gargalo entre a minha etapa 2 e a minha etapa 3? Por quê? Porque na minha etapa 2, a cada 10 minutos vai ser um produto. Porém, na minha etapa 3, a cada
5 minutos vai ser um produto, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse uma etapa 4, que tivesse uma etapa 5, assim por diante. Então, o meu gargalo é a minha etapa 2, que faz o quê? Que faz com que a minha etapa 3 fique esperando por ter aquele produto, tá? Então, é a minha espera do meu material, a minha espera de pessoa, de informação ou de qualquer coisa assim, tá? Nós temos também, gente, o transporte. O transporte, ele é um manuseio excessivo dos meus materiais e produtos, tá? Então, é aquele transporte de material ou de produto que não agrega valor. Vamos pensar aqui num exemplo. Eu vou produzir 10 produtos, pode ser qualquer produto. E eu, de manhã, eu chego na minha empresa, eu vou lá e busco lá no almoxarifado o produto para produzir o produto 1. Pessoal, eu não poderia aproveitar essa ida e já trazer o que é necessário para o produto 2, 3, 4, 5, 6 até o 10? Não. Então, o que, que acontece? Ele acaba tendo que fazer esse transporte toda vez, essa movimentação ali. Claro que quando a gente fala de transporte, a gente está falando ali de um equipamento, tá? Então, acontece muito isso aí. Então, o transporte, o meu manuseio excessivo do meu material, tá? Aquele material que fica sendo transportado de um local para o outro, tá? Nós temos também o meu superprocessamento. Pessoal, o superprocessamento, ele é acréscimo de mais trabalho em determinadas operações, tá? O que é isso? Eu fico processando muito aquele meu material, tá? Quando eu falei para vocês de embalar o produto na etapa 1 para mandar para a etapa 2, a etapa 2 ela tem que retirar aquela embalagem para processar, isso é um superprocessamento. Eu não preciso ficar processando tanto, eu não preciso ficar mexendo tanto naquele material. Então, eu tenho que facilitar as coisas, né? Nós temos também, gente, o estoque. O que é o estoque, gente? O estoque, ele é a existência de estoques de suprimentos desnecessários, tá? Ou seja, o excesso de inventário da minha matéria-prima, né? Ou ainda aquele estoque que se forma entre etapas. Pessoal, eu tenho sim que ter um nível de estoque, vocês aprenderam isso lá em PCP, né? Como se calcula os estoques, né? Mas vocês devem perceber que o estoque, quando ele é em excesso, eu vou ter que ter um local para armazenar, eu vou ter que ter muito mais espaço e eu estou gastando dinheiro, eu estou tendo dinheiro parado. Então, eu devo evitar aí o desperdício de estoque, tá? Nós temos também, gente, a movimentação. A movimentação são aquelas minhas movimentações humanas desnecessárias para cumprir uma tarefa. Lá em cima eu falei do transporte, gente. Quando eu falo de transporte, é o carrinho, é algum equipamento que eu estou utilizando para transportar o meu material. Quando eu falo em movimentação, é a movimentação humana que é desnecessária, tá? Imaginem, por exemplo, que eu faço o meu serviço em uma determinada bancada, né? E aí, toda hora eu tenho que ficar indo na bancada de trás, pegar uma chave de fenda, um martelo, um material. Não era mais fácil, gente, eu ter, por exemplo, um painel logo à frente da minha bancada, onde eu preciso de uma determinada ferramenta, eu simplesmente vou pegar ela, no lugar de ter que ficar indo buscar. Ou seja, no lugar de ficar tendo movimentação desnecessária da minha pessoa, tá? Nós temos os defeitos, gente. O defeito é aquele meu produto fora da minha especificação, tá? Ou seja, é o meu produto defeituoso, onde teve algum erro, tá? Então, ele vai ser o quê? Ser um produto que eu não vou conseguir utilizar, tá? Antes de eu entrar na má utilização do capital, eu vou falar da superprodução, que é o laranjado ali de cima. A superprodução, gente, é o quê? Minha quantidade superior à minha demanda. Eu tenho a demanda para produzir, por exemplo, 1.000 garrafinhas de água. Pessoal, eu estou produzindo 10.000. O que é isso? É uma superprodução. Eu estou produzindo muito mais do que é necessário, tá? Então, ele é um excesso de inventário do meu produto acabado. Imaginem, gente, se eu produzo muito mais do que é necessário, também vai me gerar estoque desnecessário, né? Então, percebam que às vezes um determinado desperdício acaba prejudicando os outros, levando a muitos outros desperdícios. E aí nós temos o 8º tipo de desperdício, que ele é um desperdício que nós não temos tanto na literatura, se tem mais nas pesquisas atuais, tá? Mas ele fala da má utilização do meu capital humano, que é o quê? O não aproveitamento correto, né, do meu capital humano. Pessoal,
quem é a melhor pessoa para saber o que está acontecendo na produção do que a pessoa que está ali na produção, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam, que muitas vezes eu tenho um capital humano, eu tenho uma pessoa que ela entende muito e ela simplesmente acaba sendo desperdiçada, né? Ela não está ali trabalhando, ela não está ali não trabalhando, ela não está acrescentando, e ela poderia estar acrescentando muito mais, tá bom? Então, isso que é o interessante, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? E aí, quando, por exemplo, eu falei do Kaizen na semana passada, vocês devem ter percebido que eu falei algumas ideias de Kaizen que tem, né? E dentro desses Kaizens, muitas vezes, muitas empresas hoje trabalham com políticas de Kaizen. O que é isso? Os eventos Kaizen, eles deixam as pessoas trazer kaizens, trazer sugestões, são acrescentadas e no final essas pessoas elas ganham ali um reconhecimento, pode ser monetário ou não, justamente para mostrar isso, gente, é onde nós temos, né, o aproveitamento desse capital humano, tá? A Emily falou, né? Tem como eliminar o desperdício 100%? Ou por mais que adequamos um processo, sempre vai ter uma porcentagem de desperdício. Emily, eu não conheço nenhuma empresa que seja 100% sem desperdícios, tá? Porque, assim, a gente busca, sim, eliminar o máximo possível, né? Só que sempre vai ter, por exemplo, uma movimentação que acaba sendo desnecessária, às vezes um superprocessamento a mais, às vezes as pessoas não é necessariamente a pessoa, às vezes ela acaba tendo aquele desperdício, não porque ela quer, mas é algo que é consequência. Tá? Então, por exemplo, quando eu falei no desperdício aí do capital humano, talvez seja o desperdício que nós mais temos aí na produção. Quem que é a melhor pessoa para dizer o que melhorar num setor produtivo do que a pessoa que está ali dentro, tá? Então, por isso que por isso que eu falo que não existe empresa totalmente sem desperdícios. Por mais que a gente tente trabalhar aí com zero desperdícios, mas é muito difícil, tá bom? Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui, por exemplo, um tipo de desperdício que vocês vão perceber entre a figura 1 e a figura 2, tá? Isso aqui foi uma análise, tá? Num laboratório de análises físico-químicas, onde a gente vê uma situação do antes, né? Onde o que acontecia, gente? Ele tinha muita movimentação. Essa movimentação, às vezes, ela não era nem percebida, mas, por exemplo, a recepção da amostra aqui em cima, ela tinha que ir lá para a metodologia de análise, tá? E ela tinha que passar o quê? Pela bancada de análises. Depois disso, ela tinha que ir lá para o meu preparo da minha amostra, que era lá do outro lado. Depois do preparo da amostra, ele tinha que ir lá para a vidraria, ou tinha que ir lá para o reagente, ou tinha que ir para outra etapa. Então, percebam, gente, que o que acontece? Às vezes, eu tenho uma movimentação desnecessária, eu tenho um transporte desnecessário e às vezes não é nem percebido, tá? Então, o que nós temos que fazer? Quando a gente fala em mapear um processo, a gente tem que olhar qual que é a ordem das coisas, como que deveria acontecer as coisas. Por que eu gosto muito, por exemplo, de fluxogramas, gente? Justamente para isso, para que vocês percebam que o fluxograma, ele vai te mostrar como seguir, ele vai mapear o seu processo. E aí você sabe que, por exemplo, no lugar da sua recepção da amostra estar longe, lá da metodologia de análise, ela deveria estar mais próxima. Tá? E aí, o que é o nosso objetivo? Que a gente chegue aqui igual na figura 2, tá? E aí, antes da gente continuar, gente, eu gostaria que vocês me falassem aqui dentro, tá? No chat de vocês. Pessoal, qual que é o desperdício que vocês mais veem dentro da empresa que você trabalha, no dia a dia de vocês, em qualquer situação? Qual que é o principal desperdício que vocês conseguem identificar na realidade da vida de vocês, tá? Daniel comentou que a superprodução mascara outras deficiências que a empresa tem, como, por exemplo, a falta de funcionários ou setups longos de máquina. Daniel, não se tem um estudo que se fale, por exemplo, que o principal, o pior desperdício que tem seja um ou outro. Mas eu, né, como pessoa que já trabalhei aí em algumas situações, já estudei aí a parte de mapeamento de processos, eu, na minha opinião, o pior tipo de desperdício é a superprodução,
tá? Por quê, gente? Porque às vezes eu produzo muito e aí vocês percebem que por produzir muito, eu vou ter um estoque muito maior, eu vou ter uma movimentação muito maior de pessoas, eu vou ter um transporte muito maior. Então, assim, é algo que acaba acontecendo, né, no nosso dia a dia e é causado por um determinado tipo de desperdício, né? Então, eu gosto sempre de associar um desperdício com o outro para ver o que por exemplo, se eu eliminar a minha superprodução, eu vou pelo menos reduzir o meu grande estoque. Então, eu gosto sempre de fazer essa associação, tá? Então, isso que você comentou é bem legal, tá bom? A Rafaela ela até comentou também que na minha empresa o desperdício de HH, né? O que seria o HH, Rafaela? De custos mal direcionados, né? E o Rodrigo comentou que foi isso que o McDonald's fez para evitar o desperdícios e produzir com agilidade e qualidade. Sim, Rodrigo. Olha, isso aí é um exemplo muito bom. Não só o McDonald's, como o Burger King, vários tipos de empresas aí, elas aumentam a agilidade justamente fazendo o quê? Trazendo os processos mais próximos e tentando diminuir esse superprocessamento, fazendo várias coisas, né? Então, isso aqui é algo muito interessante, porque ele acaba evitando aí, além de melhorar várias outras coisas, né? Então, o que acontece? Por exemplo, no McDonald's, a gente vê que os processos, eles são todos em linha, né? Então, ele sai de um processo, ele já vai para o próximo e eu já consigo produzir. E isso é muito legal, né? Então, é bem interessante, tá? Hora homem. Ah, tá. Trabalho desnecessário dos colaboradores, muito retrabalho que gera hora extra. Sim, Rafaela. Então, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas têm uma determinada atividade, mas elas ficam fazendo o quê? Elas vão para uma etapa, elas vão para outra, acontece aí o superprocessamento, acontece aí a movimentação desnecessária. Então, gente, é justamente por causa disso. E é um tipo de desperdício que deve ser buscado diminuir, né? Então, o Maicon até comentou, né, que desperdício de hora homem por mau planejamento das atividades. Gente, muitas vezes eu não tenho alguém que entende sobre isso, que não entende sobre o mapeamento, sobre o processo em si, e às vezes o gestor, ele nem percebe que está acontecendo isso. E aí está a função de vocês, é justamente perceberem isso, é estar ali e acompanhar essas situações, tá? O Valmor comentou, onde trabalho são os itens obsoletos. Isso com certeza acontece pelo quê? Pelos estoques, né? Então, ele é um desperdício. Muitas vezes o produto fica velho, deixa de ser utilizado, por quê? Porque teve um estoque excessivo, né? E a má utilização do capital humano, isso acontece muito onde trabalho, e a sobrecarga do trabalho para quem está há mais tempo na empresa. Gente, acontece muito, tá? Então, às vezes, uma pessoa, ela trabalha muito e a outra trabalha pouco. Então, igual eu falei, por exemplo, uma máquina que está produzindo, ele demora 10 minutos, né, para produzir um produto, e a outra produz 5. Percebem que aquela pessoa, ela está ficando parada? Está acontecendo aí a espera, né? Além de ser um desperdício, eu estou deixando de produzir, né? Então, eu tenho aí que balancear a minha linha de produção, e vocês vão ver aí isso nas nossas próximas etapas, né? Então, semana que vem a gente vai conversar aí sobre o mapa de fluxo de valor e vocês vão ver isso, tá? Vou continuar aqui, logo eu vejo o resto dos comentários, tá bom, gente? E aí, pessoal, aqui está algumas sugestões para ajudar nisso. Então, por exemplo, o gráfico de fluxo de valor, de processo. Então, ele é muito utilizado aí dentro dos nossos processos industriais. Ele permite aí que sejam quantificados e entendidos todas as operações, as esperas, as inspeções, o transporte. Então, o que acontece? Eu tenho que buscar mapear esse meu processo, esse meu fluxo no meu processo e entender o que está acontecendo. Então, quando eu falei que um equipamento está demorando 10 e o outro está demorando 5, ele tem que ser mostrado isso. Por quê? Porque eu sei que se eu quero balancear a minha linha de produção, ou eu vou colocar 2 pessoas, por exemplo, vou colocar 2 processos para minha etapa 3 e vou deixar apenas um processo na minha etapa 2, porque ele demora 10 minutos, ou eu tenho que buscar uma estratégia para conseguir trabalhar com isso. 2 máquinas para produzir, né, ali, então, para não ter esse gargalo, tá? E eu devo buscar entender melhor, gente, e propor melhorias para eliminar essas perdas que acontecem no meu setor produtivo, tá? Pessoal, não tem como eliminar desperdício sem conhecer o processo, tá? Então, quando eu trouxe essa situação que vocês estão vendo, o que aconteceu? A primeira coisa para fazer essa melhoria, gente, foi o quê? Conhecer o processo.
tá? Descrever esse processo. Então, meu primeiro passo, tá? E aí, para isso, gente, vocês vão voltar lá para nossa aula 1, que eu falei o quê? Sobre os nossos fluxogramas. Então, a gente tem aí, para criar os nossos gráficos de fluxo de processos, eu preciso ter alguns símbolos, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo do gráfico de fluxo para o processo de produção da bateria de 60, tá? Então, gente, observem aqui que nós temos como se fosse 4 setores, né? Então, o primeiro, ele fala do quê? Ele tem o tratamento de soluções de ácido sulfúrico, onde ocorre a coleta de solução, o tratamento, o tanque, e depois, quando ele sai daqui dessas 3 funções, ele vai lá para minha etapa ali de antes do completar o eletrólito, né? Nós temos a segunda etapa, que é a fabricação das minhas peças de chumbo, que eu tenho que derreter o chumbo, eu tenho que informar o chumbo, eu tenho que estocar as peças. Em seguida, ele vai lá para montar a bateria. Nós temos o nosso processo 3, que é o envelopamento das placas, onde nós buscamos as placas, envelopamos as placas, estocamos as placas envelopadas. E aí, gente, percebam que são processos que em seguida vão para o meu quarto processo, que é o quê? A fabricação final da minha bateria, né? É onde que para soldar a placa, eu tenho que ter o envelopamento da minha placa. Para montar a minha bateria, eu tenho que ter a minha fabricação da minha peça de chumbo. Em seguida, eu vou selar essa bateria. Antes de completar o eletrólito, eu preciso do tratamento de solução. Percebam, gente, como é importante a gente fazer esse gráfico de fluxo de processos. Entender o que é necessário para o meu processo, tá? Por quê? Porque não tem como fabricar a minha bateria se as minhas etapas anteriores não tiverem sido finalizadas, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês que nós temos alguns conceitos Lean, que são muito utilizados, tá? Então, pessoal, esses conceitos Lean, eles são conceitos muito importantes, onde, por exemplo, nós temos o just in time. O que é o just in time, gente? Ele é a produção, né, apenas no tempo, ou seja, nós produzimos apenas o necessário, tá? Sem gerar estoque. Então, se o meu cliente ele me pediu 30 peças, eu vou produzir apenas as minhas 30 peças. Ou seja, eu vou produzir na quantidade certa, na hora exata, no momento que o meu cliente quer, tá? Em seguida, nós temos o Kanban, gente, que é outro conceito Lean que é muito utilizado em mapeamentos. Que ele fala o quê? Ele significa a sinalização por cartão. Então, ele propõe o quê? O uso de cartões, né? Para indicar e acompanhar o meu processo. Pessoal, esse aqui, eu quero que vocês entrem depois lá no laboratório virtual e vocês veem que ele traz justamente esse conceito do Kanban. Eu quero que vocês façam, tá? O laboratório virtual lá sobre o Lean. Então, ele mostra exatamente esses conceitos, tá? Então, vocês vão perceber que tem as melhorias. Nós temos o Muda, Mura, Muri, tá? Isso aqui, o muda, ele quer dizer desperdício, ou seja, recursos que não são, que são consumidos sem gerar valor para o meu paciente, né? Já o mura, gente, ela é a minha inconstância. Quando há falta de regularidade em uma operação, que não é o ideal. E o muri, gente, ele é o quê? É a minha sobrecarga. Então, quando ocorre, né, o emprego do meu de mais esforço do que é necessário. Então, gente, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar evitar isso aqui, tá? Nós temos o Rei Junca também, gente, que é o que o Rei Junca, gente? Ele é o balanceamento da minha produção. Ou seja, é não produzir em excesso, mas também não produzir em falta. Então, quando eu falei, por exemplo, para vocês que a minha etapa 2, que demora 10 minutos, ela deve ser balanceada com a minha etapa 3, que demora 5. Como que eu vou fazer isso? Eu posso ter 2 máquinas. Ou seja, a cada 10 minutos vai sair 2 produtos. Se a minha etapa 3 ela demora 5 minutos para cada produto, percebam que vai ficar balanceado, tá? Então, a gente precisa buscar fazer justamente isso, tá? Nós temos o Gemba também, que é o conceito de ir até o local e ver o que é real. Isso aqui, gente, é lá dentro do Kaizen, a gente percebe muito. Sem o Gemba não funciona. Então, não adianta eu olhar um processo e falar assim, nossa, o perfeito é isso. Eu tenho que ir até o local para ver se realmente vai funcionar, né? Se aquilo funciona. Nós temos o conceito de DOCA também, né? Que ele é o quê? A automatização. Ou seja, gente, eu devo incluir, né, a automatização para evitar falhas humanas. Ou seja, ela é automatização com um toque, né, humano,
tá? Então, eu preciso inserir, né, a automatização. Professora, não dá para inserir automatização em tudo. Beleza, mas no que for possível, ele vai ser como se fosse a prova de erros, né? E nós temos o TRF, gente, que é o quê? A nossa troca rápida de ferramenta, tá? Pessoal, o TRF, todo mundo já viu aí Fórmula 1, né? Então, vocês percebem que na Fórmula 1, o carrinho chega e já acontece toda aquela troca. Por quê, gente? Porque ela é essa troca rápida de ferramentas. E aí, quando a gente fala em Lean, não tem como pensar em Lean sem esses 7 conceitos que eu trouxe aqui para vocês. São 7 ferramentas, 7 metodologias, 7 pensamentos que contribuem aí para para a nossa sociedade, tá? E aí, pessoal, eu trouxe uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para mapear um processo e eliminar um desperdício? Então, gente, a atividade de vocês nessa semana, que é a atividade de casa, eu quero que todo mundo analise um processo produtivo, pode ser qualquer um, tá, gente? E eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Como assim, professora? Como que eu vou pensar sobre isso? Eu quero que vocês realmente parem e deem uma olhada nos processos produtivos do seu dia a dia. O que você consegue eliminar de desperdício? E, gente, quando eu falo eliminar o desperdício, é o que vocês fazem aí, tá? Então, por exemplo, no lugar de você entrar todo dia, para você entrar no estúdio de vocês terem que ir lá, colocar, por exemplo, procurar estúdio, Unicesumar, essas coisas, favorita aí o estúdio, que vocês simplesmente vão entrar no Google e já vão encontrar lá o favoritado, tá? Então, são coisas que vocês conseguem fazer para eliminar desperdícios, tá? Como que vocês vão fazer isso? Primeiro, vocês precisam conhecer os processos, tá? Eu quero que durante a semana vocês pensem em um processo e me digam se vocês conseguiriam eliminar esses desperdícios, tá bom? Deixa a professora ver se teve mais alguma coisa aqui que vocês comentaram, né? A Erley, né, ele comentou que na minha empresa tem o desperdício de movimentação com a matéria-prima principal, desperdício de produto não conforme. Gente, o refúgio é algo assim bem complicado, porque assim, muitas vezes acontece ali um processamento, ele é necessário, às vezes, um retrabalho, e tem coisas que a gente não consegue nem continuar utilizando, né? Porque às vezes eu tenho que eliminar. E percebam que eu tive ali, né, não apenas o desperdício da movimentação, do transporte, do processamento, nada disso, mas eu tive muitos desperdícios envolvidos com ele, né? Então é algo que a gente tem que cuidar bastante. E o Rodrigo, ele comentou também, né, que um bom planejamento evita o desperdício. Também ter conhecimento das atividades também é desperdício. Pessoal, é muito importante que para a gente eliminar desperdícios, igual eu falei para vocês, não tem como eliminar sem conhecer o processo. Então, quando eu falei para vocês lá, desde a nossa primeira aula, que eu falo para vocês que tem que fazer fluxograma, tem que fazer algo que a gente consegue ver, é justamente por causa disso, porque quando a gente consegue desenhar o nosso processo e analisar cada etapa, a gente percebe esses desperdícios, tá? E aí, por que essa aula de hoje é tão importante? Porque a semana que vem, nós vamos trabalhar aí sobre o nosso MFV, né? Que é o nosso mapa de fluxo de valor. E vocês vão perceber que o mapa de fluxo de valor, para ele dar certo, a gente desenha o estado atual, como que acontece, literalmente do jeitinho que acontece, e aí em seguida a gente faz o quê? A gente elimina esses desperdícios, elimina as coisas que são desnecessárias, tá bom? Então é algo bem interessante. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para a professora sobre a aula de hoje, a aula passada, qualquer coisa? Tranquilo? Pessoal, então era isso para a nossa aula de hoje, tá? Façam a atividade 1, já dá para vocês fazerem a atividade 1. Leiam semana que vem, pessoal. Vocês vão ver que a aula de semana que vem é um pouco mais rápida, tem mais conteúdo, né? Então, leiam o capítulo da semana, porque vai ser muito importante para vocês entenderem a nossa próxima aula. Tá bom, gente? Pessoal, então é isso por hoje. Tenham uma boa semana, tá? Estudem bastante. E eu vejo vocês semana que vem.